Hoje é dia de nós olharmos para o livro dos Salmos. Estamos no capítulo de número 72, então já são 71 capítulos que nós caminhamos, lendo cada salmo, cada ensinamento. Nós tomamos um tempo para extrair algo para a nossa devoção a cada manhã, aqueles que escutam pela manhã ou outra parte do dia. Mas neste salmo de número 72, o título dos editores que colocaram um título para nós, para este salmo, eles puseram a excelência, justiça e glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias. E não são muitas vezes que eu leio o título, porque afinal de contas esse título é fora do contexto, ou seja, não é bíblico, não é parte da Bíblia das Escrituras, mas alguém que, como editores, ao lerem o capítulo, deram um título e também marcam os diferentes pedaços, né, de histórias dentro de um capítulo. Nós vemos isso muito mais no Novo Testamento. No entanto, este título aqui nos ajuda a entender este salmo. E por isso eu, lendo o salmo, fiquei curiosa de ler o título. E o título realmente me ajudou. Ao mesmo tempo que eu considero a ajuda do título, eu leio o salmo para ver se o título estava correto. E neste sentido, nós devemos encontrar no Salmo 72 um ensino sobre o reino do Messias, mas também nele algo que mostre a realidade do reino de Salomão. O salmo foi escrito por Salomão, está escrito aí Salmo de Salomão, e nós vamos ler todo este salmo rapidamente, mas são 20 versículos, mas vamos tentar ler rapidamente, mas para a nossa apreciação. Amém? Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e vamos então já ler o Salmo 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá quando durar a lua. Dominará de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lhe dará o ouro de Sabá. Continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Muito bem, estamos, como dissemos, diante de um salmo que fala sobre o reinado de Salomão e sobre o reinado do Messias. E, em verdade, eu procurei sinais dos dois, os dois estão presentes, mas muito mais o do Messias do que o de Salomão. E nós não vamos ser muito detalhados nisso, não é um estudo sobre a escatologia, não é sobre o tempo que o Messias estará reinando aqui na Terra, mas algumas coisas nós vamos estar aprendendo e notando. Acerca de Salomão, eu vejo, você vai se lembrar que a rainha de Sabá, ela visitou Salomão e trouxe ofertas, então isso no versículo 15 está dizendo que este rei, não é, receberia do ouro, né, de Sabá e etc., riquezas, ofertas. Num outro versículo falava que os reis trairão ofertas, presentes para eles, e tudo isso
o reino de Salomão, o rei Salomão e o seu reino viveu estas realidades. Também muitas nações o chamaram de bem-aventurados porque ele foi conhecido pelas demais nações, pela sua sabedoria, aquilo que Deus lhe concedeu. E esta foi a realidade de Salomão. Mas nós vamos nos focar em procurar algumas realidades que são relativas ao reino do Messias. Em primeiro lugar, eu quero fazer-nos entender que este reino do Messias não está falando do reino espiritual de Deus. O reino de Deus espiritual sempre existiu, sempre existirá. Ele é eterno. Então, a presença de Deus espiritualmente, o seu domínio de atuação é algo que sempre existiu. Então, não é para um tempo determinado na existência da humanidade, mas sim algo que coexistiu, enfim, na verdade, por ele ser eterno, de eternidade a eternidade, o seu reino também subsiste. Amém? No entanto, você vai observar que as descrições do Salmo 72 são todas de colocações humanas, da realidade do necessitado, do pobre, de paz, de justiça e outras coisas que nós vamos estar falando aqui, que são realidades da nossa humanidade, que são realidades que nós vivemos aqui na Terra, né? Enquanto vivemos aqui na Terra. Então, estas coisas não são espirituais em natureza, portanto, nós entendemos por mais um texto, este não é o único, com certeza, muitos e muitos e muitos, que um dia o Messias estabelecerá um reino aqui na Terra, e ele vai reinar aqui, e este reino terá determinadas características terrenais que nós vemos em algumas outras profecias, mas também observamos no Salmo de número 72. Quais são elas? Primeiro, a justiça e a paz. Então, estes dois textos, logo no primeiro e segundo versículo, ele julgará o seu povo com justiça e etc. A paz também aparece mais na frente. Estas duas colocações, essas duas verdades são características da profecia do reino messiânico. E quando então será, irmã, o reino messiânico? Será aquilo que nós conhecemos como milênio. Depois que a igreja for arrebatada, então nós teremos um período de 7 anos chamado de grande tribulação, onde haverá a punição para esta humanidade pelo seu mal, a nível de humanidade, a nível de terra, porque a realidade eterna de cada alma é diferente disso, mas a nível desta humanidade aqui da terra, então são estes 7 anos. No fim destes 7 anos, Jesus, o Messias, vem para livrar o restante de Israel que passou por este tempo de tribulação, porque os israelitas vão estar presentes neste tempo da tribulação. Então Jesus vem salvá-los, porque no fim da grande tribulação haverá um complô de todas as nações, ou de muitas nações, na verdade, algumas defenderão a Israel, de muitas nações, mas eles se sentirão completamente encurralados e estarão assim a ponto de serem exterminados, e neste momento então o Messias aparece, vem salvá-los dessa situação e vem, portanto, estabelecer o seu reino messiânico aqui na terra. Esta realidade, o povo de Israel sempre esperou por elas. Quando Jesus nasceu como filho de José e Maria, eles pensavam que se ele fosse o Cristo, ele deveria estabelecer este reino. Eles não entenderam, porque realmente estava, para nós hoje é mais fácil entender isso, mas para eles na época, implícito a realidade destas duas vindas de Jesus, mas o fato é que no fim da grande tribulação, o Senhor Jesus virá para resgatar o seu povo Israel e estabelecer este reino aqui na terra. Mas este reino tem tempo contado. O tempo bíblico para ele são 1000 anos contado. E é este tempo, é este milênio, que quando nós falamos do reino do Messias, nós nos referimos a ele. Então, a primeira coisa, nós já falamos de justiça ou paz. A segunda coisa, no versículo 13, compadecer-se-á do pobre, do aflito, salvará a alma dos necessitados. Então, pobres e necessitados não será algo visto aqui na terra no tempo do Messias. Então, a justiça será perfeita, haverá paz, não vai ter guerra entre as nações, até as pessoas serão mais, entre aspas, amáveis umas com as outras, né? Não vai ter esta ira, esta falta de paz por causa do tempo, deste tempo de reinado. Outros detalhes que nós estaríamos estudando se tivéssemos no contexto apocalíptico, mas agora vamos falar somente do que está neste capítulo aqui. O que mais? Honrado por outros reis, no versículo 11. Você vê, e todos os reis se prostrarão perante ele,
todas as nações o servirão. Isso não aconteceu com Salomão. Ele pode ter sido, como nós chamamos a atenção aqui, honrado, presenteado, e foi. Mas esta colocação dos reis se prostrarem e as nações servirem vai acontecer a nível do milênio, porque neste tempo o reino do povo de Deus será, como é que se diz? Geral, será o principal sobre toda a terra. O Senhor reinará sobre toda a terra a partir ali de Jerusalém, onde será a capital do mundo da época, né? Então todas as demais nações se prostrarão a este rei, a este Messias, e é isso que está se referindo este versículo. E por último, a menção de que o seu nome será honrado eternamente, no versículo 17. Ele diz: o seu nome permanecerá eternamente. O nome de Salomão foi honrado, o nome de Salomão é reconhecido na história. No entanto, esta colocação de permanecerá eternamente ao nome de Jesus, aleluia, do Messias. Este é o nome que foi dado pelo próprio Deus sobre todos os nomes, não é? Para este nome, todo joelho se dobrará, é o que nós lemos na Bíblia Sagrada. Assim que nós verificamos que este texto está falando sobre aquilo que o título o mostra alguma coisa sobre a realidade do reino de Salomão, mas nos faz conhecer algumas distinções, algumas realidades sobre o reino messiânico que nós nos lembramos neste dia, mais uma vez, que não está vigente agora, não aconteceu no passado, mas acontecerá depois do período da grande tribulação, que a igreja não fará parte dela, mas para o reino messiânico fica a dica aí, nós voltaremos, estaremos aqui, não é? Para este tempo de 1000 anos e depois estaremos para sempre, eternamente com o Senhor no céu. Amém.